momento de hoje, que é a professora Fabíola, para que ela se apresente, né? Para quem não me conhece, aliás, eu acabei não me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Azevedo, né? Eu sou avô do Peri, pai de Kainan e Cauê, primo torto de Fabíola. Isso são algumas das minhas credenciais mais importantes, né? E também sou professor da UFRN, estou professor da UFRN. Eu agora ando dizendo que eu estou, porque vai que o autoritarismo vingue e eles começam a botar a gente para fora da universidade. Então, estou na UFRN, né? E hoje a gente está junto aí, eu e Fabíola, nessa atividade de hoje. Só para, antes da Fabíola começar, eu queria só chamar atenção um pouco para o que a gente está pensando de uma maneira bem genérica, qual é o nosso traçado hoje. A gente vai começar com a Fabíola fazendo um breve relato da história e do pensamento de Paulo Freire, ligando, né, o pensamento dele à própria vida dele, são coisas que têm muita ligação, vocês vão ver. Após o relato da Fabíola, a gente vai se organizar em grupo para fazer uma apreciação de uma atividade. E depois retornamos e fazemos um grande debate aqui. Basicamente, a nossa dinâmica vai ser essa, portanto, vai ser uma dinâmica diferente, porque a gente vai se dividir em grupo. Vai ser muito importante vocês estarem atentos, a gente vai liberar links de salas, né, a partir de um sorteio que a gente vai fazer aqui de quem está presente, tá bom? Então, com vocês, Fabíola Dantas. Oi, gente, boa tarde. Já fui apresentada aí pelo professor Alessandro, meu primo torto, porque ele é primo legítimo dos meus irmãos, de um segundo casamento, eu sou do segundo casamento do meu pai, só para explicar. Né? Falar de Freire, para mim, é muito caro, por dois motivos principais. Né? Primeiro, o grande educador que ele é, que muito cedo ele se posicionou politicamente a favor dos oprimidos, né, daquelas pessoas menos favorecidas, e eu falo no presente porque a sua presença física não está mais entre nós, mas a sua presença política, ética, corajosa, ela continua, né, no nosso fazer cotidiano, na sala de aula, no chão da escola. E, em segundo lugar, me é caro também porque ele é nordestino, né, uma pessoa que até o último dia de vida trazia suas referências nordestinas, seu pertencimento a Recife, e não perdeu o seu sotaque, que lhe era muito peculiar. Né? Então, por esses dois motivos principais, eu vejo que Freire ele tem que estar entre nós e para sempre, né? Sempre inspirando as nossas práticas libertadoras e emancipadoras. Então, eu trouxe aí uma pequena apresentação, só para a gente lembrar um pouco de quem foi Freire, Paulo Freire, algumas curiosidades. Opa! Deixa eu ver só aqui, Alessandro, o que é que está acontecendo. Na hora que eu boto para apresentar uma janela, não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Se você quiser, eu posso apresentar por aqui. Faça esse favor, que eu não estou conseguindo. Eu deixei a tela aberta, mas não estou conseguindo. Então, tá, e assim, vai ser um desafio muito grande para a gente. Vai ser um desafio muito grande para a gente a realização dessa atividade de hoje, né? Uma oficina virtual. Nunca participei, essa é a primeira experiência. Então, só vou colocar, vocês estão me ouvindo direitinho? Certo. Então, Freire, eu vou desligar minha câmera, eu acho que vai melhorar aqui para mim, certo? A transmissão. E aí, quem puder desligar também, eu acho que melhora. Está muito aparecendo, viu, Sandro? Está aparecendo o slide? Está aparecendo, mas está muito pequena a projeção. Não sei por que ela diminuiu. Vamos ver se eu dou um jeito aqui, peraí. Um momentinho. Ah, melhorou. Então, eu trago aqui Freire, né, biografia e obra, para a gente ter uma ideia de como a vida dele está imbricada na forma como ele pensa a educação, né, em seus posicionamentos educacionais, políticos e ideológicos.
Então, o menino Paulinho, pode passar, Sandro. O menino Paulinho nasce em 19 de setembro, né? O filho caçula de 4 irmãos, de 4 filhos, de Dona Tudinha e Joaquim Temístocles. Tem uma primeira infância feliz, repleta de brincadeiras, apesar das dificuldades financeiras. O seu pai era do exército, da polícia, né, algo desse tipo, e ele fica doente e é reformado. Então, tinha um tio que morava aí no Rio de Janeiro, o tio Rodovalho, que era quem supria as necessidades da família. E com o problema de 29, né, da crise de 29, o comércio dele quebra no Rio de Janeiro, e ele deixa de ajudar a família. E aí a gente vê nos primeiros registros sobre Paulo Freire o livro do bebê, né? Imaginem só, Paulo Freire ano que vem fará 100 anos. Naquele tempo, uma família que tinha o zelo de fazer o livro do bebê, com fotos, com o registro do primeiro dentinho, tudo que a gente faz hoje, naquele tempo, Dona Tudinha fez para Paulo Freire, né? Então, eles tinham uma condição financeira razoável, ajudado por esse tio. E ele lembra de que o quintal da sua casa era o mundo dele, né? Cheio de árvores, de bananeiras, de cajueiros. Foi ali onde ele aprendeu a ler À Sombra das Árvores. O meu quadro negro era o chão e o lápis no graveto de pau. Então, aí vem as primeiras, o embrião do método Paulo Freire, né? O que é que Freire escrevia no chão? Palavras que tinham significados na sua infância. Então, quando ele entrou para a escola, de forma formal, ele já entrou alfabetizado pelos seus pais, né? E o pai dele, apesar de ser militar, era uma pessoa muito amorosa, né? Que tem muitos relatos de cartas, de escritos que ele deixou para Paulo Freire, apesar de ser um cabra macho do Nordeste, mas era aquela pessoa que tinha esse coração, né? Essa amorosidade com a família. E aí Paulo, em várias obras, né? Principalmente em Pedagogia da Esperança, Cartas a Cristina, que é uma autobiografia, ele cita suas professoras, aquelas que são mais, né, significativas, como Dona Eunice, Áurea, né, no Recife, e Cecília Jaboatão. Ele diz que as outras que ele teve foram pessoas com práticas enfadonhas, apesar de não guardar nada a respeito da pessoa que elas eram, né? Então, aí, já na primeira infância, ele já percebe o valor que o professor tem na formação humanística de uma pessoa. Pode passar, Sandro. Com esse tio, né, quebrado, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, deixou de suprir as necessidades financeiras da família, né, Paulo e sua família se muda para Jaboatão dos Guararapes, é uma cidade metropolitana do Recife, né, só 18 quilômetros da capital. Então, com essa falta, eles começam a conhecer a pobreza. Aos 13 anos, Paulo Freire perde o pai e o cenário de fome se desenha na família, né? Ele relata muito a humilhação e luta da mãe, viúva com apenas 42 anos e com 4 filhos para criar. E aí ele se recorda do piano da tia, que morava com eles, essa tia Lourdes, e a gravata do pai, né? Que eram marcas de que eles ainda tinham alguma coisa da classe média, apesar da fome assolar a família. Eles poderiam se endividar, mesmo com dificuldades, mas tinham essas marcas dessa família que ainda se mantinha de aparência, né? E aí ele fala da geografia dos quintais vizinhos, né? Do roubo das galinhas para poder matar a fome. E é muito triste, porque aí ele conhece a pobreza e começa a refletir, né? Qual a condição daquelas pessoas? Como eles tinham ainda o piano da tia e a gravata do pai, eles eram vistos, os seus pequenos furtos, como trelas de crianças. Mas, se nada disso tivesse, seriam delinquentes. Então, ele já começava a perceber essa sociedade desigual e injusta, né? Em Jaboatão, Paulo fortaleceu seu caráter e sua preocupação com a justiça.
Também conheceu a solidariedade de amigos e conhecidos. Cresceu sem rancor, sem lamuriar-se e sem deixar que o menino empobrecido prevalecesse sobre o menino que se fazia feliz. Então, foi lá onde ele cresceu, né? Ele relata que a magreza era muito aparente, os dedos finos, né? E muita dificuldade para estudar, inclusive. Em Jaboatão inexistia, no próximo slide a gente vai ver isso, que em Jaboatão inexistia o ensino secundário. E aí ele precisava estudar, ele queria estudar. E a mãe começa a se humilhar, batendo nas portas de escolas, porque ela também não tinha como pagar, né? No Recife. Pode passar, Sandro, o slide. Então, Dona Tudinha começa a peregrinação, né? Até que chega na escola de Aloysio Araújo e Genove, que são os pais de Nita Freire, né? De Ana Maria. Então, eles eram proprietários do Colégio Oswaldo Cruz, um colégio de muito renome dentro do Recife. Hoje, infelizmente, suas atividades foram encerradas, né? Mas naquele tempo, eles ofereceram, sim, uma bolsa de estudos para Paulo Freire, exigindo apenas que ele gostasse de estudar. E com o tempo depois, né, Freire ficou muito feliz, foi estudar nessa escola, que foi a primeira vez onde ele viu Nita. Nita tinha apenas de 3 para 4 anos de idade. E ele chegou, depois de uns 2 anos que estudava lá, chegou ao casal e perguntou se ele poderia contribuir de alguma forma essa gentileza que eles tinham feito, né? Então, ele se tornou professor de língua portuguesa nessa escola. E aí, ele queria se formar enquanto professor, mas como no Recife não existia esse curso, ele optou em fazer direito, né? Então, o curso de Direito daria essa base humanística, já iniciada no Oswaldo Cruz, e aí ele concluiu o curso de Direito em 47. No entanto, na sua primeira causa, ele já desistiu, né? Ele foi advogar para tomar os utensílios de um jovem dentista, os utensílios de trabalho, e ele se recusou, porque viu que era a forma que ele tinha de ganhar o pão. Então, já diante dessa injustiça, que ele considerou injusto, ele chegou em casa já casado com Elza e disse que não daria para o direito, né? Teria que ser realmente professor, e Elza, sua primeira esposa, como uma professora, né, professora primária, ela incentivou para que Freire realmente se tornasse professor. Pode passar, Alessandro. Então, as experiências profissionais de Paulo Freire, né? Além de professor de língua portuguesa, que era sua verdadeira paixão, ele falava muito de gramatiquices, que não gostava disso, ele era muito rigoroso, né? Leu muita literatura, tanto portuguesa como brasileira. Ele gostava de ser muito, comprava os livros no sebo, ele também coloca isso. E aí ele sai da escola, do Colégio Oswaldo Cruz, para o SESC Pernambuco, que foi onde ele teve o primeiro contato com a educação de jovens e adultos. E tudo que eu já li sobre Freire, né, tanto na biografia que a própria Nita Freire escreve, como em Pedagogia da Esperança e outros escritos, o SESC, ele demonstra ser uma grande oportunidade, se não uma das mais importantes, mas uma das mais significativas, onde Paulo Freire começou realmente a refletir a relação com o trabalho, né, da educação com o trabalho. Então, ele era um órgão novo, que estava surgindo, né, não se tinha ainda certeza se iria vingar ou não, mas ele aceita, porque ele também tinha a oportunidade de começar a trabalhar com formação docente. E aí ele aprimora o pensamento da ação, reflexão, ação, né, da educação democrática, e recomendava para que se evitasse conferências, que o Círculo de Pais e Professores deveria ser debate. Então, nesse ano é de 47 a 66. Paulo Freire, ele fazia muitas atividades em um tempo só, né? A gente vai perceber que ele estava no SESI, ele estava desenvolvendo outros projetos também, e é uma vida muito intensa. Nesse tempo ainda, ele, juntamente com outros amigos, eles fundam o Instituto Capibaribe, que esse sim ainda existe no Recife, como uma escola alternativa ao que existia no tempo, né, humanista, crítica e problematizadora.
Então, ele só fica 1 ano à frente dessa escola e já entrega a uma das pessoas que faziam parte dessa fundação. Mas ela ainda existe no Recife e é referência de ensino de qualidade. Então, ele vai para o serviço social da paróquia do Arraial, ele tem uma aproximação muito grande com a igreja, né? Apesar de seu pai ter sido espírita, mas ele tem essa aproximação muito grande com a igreja católica, e aí a gente vê que, inclusive, no exílio, ele tem esse amparo, né, da igreja para que ele comece a trabalhar por lá também esse projeto que foi interrompido aqui no Brasil e que tanto ajudou o mundo todo, principalmente os países da África. Pode passar, Alessandro. Então, veio o Conselho Consultivo da Educação Municipal do Recife, né, Divisão de Cultura e Recreação, a Escolinha de Arte do Recife, nos anos 50, ele começa a fazer uma revolução através da cultura e da educação. Participa de conselho, é professor universitário da Universidade do Recife, né, entra na escola de serviço social como primeiro trabalho universitário, depois na Escola de Belas Artes, e aí ele, como estava convidado, depois ele faz o concurso, né? E aí, quando ele faz o concurso, ele tem terminado o seu doutorado, ele não entra por causa que outra pessoa fica em primeiro lugar, né? Algumas de suas ideias, elas são questionáveis, e aí, como só tem uma vaga, ele pede demissão desse cargo que ele exercia. Mas, mais à frente, ele consegue entrar como professor efetivo, certo? E o seu doutoramento, a tese do seu doutoramento, ela se transforma no seu primeiro livro. Pode passar, Alessandro. Então, alguns movimentos aí importantes, né? Ele, além da questão profissional, ele começa a entrar em movimentos políticos também, né? O movimento da educação popular do Recife, em 1960, ele pensa nas 40 horas de Angicos, que a gente vai ver mais à frente, eu vou falar um pouco sobre as 40 horas e sobre quando ele assume a Secretaria de São Paulo, o Programa Nacional de Alfabetização. Então, as 40 horas de Angicos, quando a gente... Mais à frente eu falo mais sobre ele. E aí, quando ele, essa ideia, essa experiência, né, ela é exitosa, consegue-se alfabetizar esses adultos através de temas geradores, né, de estudo dessa realidade, que essas palavras geradoras são significativas para essas pessoas, eles começam a aprender, começam a se alfabetizar. Então, isso é revolucionário, né? Naquele tempo, em Angicos, existia 75% da população analfabeta. Então, muitos começam a se agregarem a esses círculos, né, de cultura para aprender a ler, aprender a escrever, e esse saber ler e escrever ele é ampliado para uma questão de conscientização. Então, um movimento de muita escuta dessas pessoas, de respeito profundo, né, de saber quais são seus sonhos, seus objetivos. E aí, encantado com essa experiência de Angicos, o presidente da República, na época, ele convida Paulo Freire para fazer parte do Programa Nacional de Alfabetização, certo? E é importante porque ele se empolga. Então, ele começa a pensar em um projeto de educação popular que vai abranger todo o país, né, não só a questão da alfabetização, mas da educação infantil até a universidade popular. No entanto, em 1964, o que é que acontece? Infelizmente, o golpe chega. A gente está revendo isso agora, né? Com a questão do golpe. Então, existe todo o cerceamento, corte dessas ações populares, porque a população, o povo, começando a emergir e ver que eles realmente poderiam transformar essa sociedade, né, tão injusta, desigual, opressora, então a elite ela começou a se preocupar. Ela se preocupa e ela apoia os militares para que realmente se retome o poder. E aí, Paulo Freire é preso, né, por 2 vezes, um no Recife e outro em Olinda, ele fica preso lá, e aí a gente pode ver mais à frente um pouquinho. Depois da prisão e do exílio, em 80, ele vem para o Brasil, né, depois de 16 anos de exílio,
para ser professor na PUC, na Unicamp, e em 89, secretário de Educação de São Paulo, passando também o bastão para Mário Sérgio Cortella, né? E aí, nesse tempo de secretário de Educação, ele lança o livro Educação na Cidade, sobre a sua experiência, e tem outro livro também, que fala dessa experiência de Paulo Freire, e depois eu vou passar para vocês, que eu passo aqui pelo meu sentido, certo? Pode passar, Alessandro. Eu acho que eu vou ter que falar que eu tirei o slide que falava sobre as 40 horas de Angicos. Vocês já pararam para pensar por que Angicos foi escolhida para ser a cidade da experiência? Quem poderia me dizer aí e abrir o microfone para me falar se sabem o porquê de Angicos ter sido escolhida para ser a cidade, né, o lugar da experiência das 40 horas. Se alguém souber. O silêncio reina. Tem alguma coisa aí no chat, Alessandro? Como? Tem alguma coisa no chat? Alguém respondeu aí no chat? Edinaldo respondeu, não sei. Então é o seguinte, naquele tempo, quem era o governador era Aloysio Alves, né? Então, Aloysio, ele era um homem de centro. Só que, quando ele foi convencido pelo seu secretário da Educação, né, Fernandes, ele disse, então tá, agora a experiência será na minha cidade natal, que é Angicos. Então, por isso que foi desenvolvido em Angicos, porque era a cidade natal de Aloysio Alves. Então, ele foi para lá, né, pediu apenas que fosse feito um regime de colaboração aí entre o Rio Grande do Norte e a Universidade de Pernambuco, né, que fosse feito uma aliança, e aí esses monitores seriam universitários, ele montou toda a estratégia, né, e o Rio Grande do Norte sim aceitou, e aí ele foi para Angicos. Ele não recebeu um centavo, a não ser suas despesas com transporte e com a alimentação, já que ele disse que era pago pela Universidade do Recife, né? E aí as pessoas que estavam colaborando com a experiência, sim, receberam, mas ele mesmo não. Homem ético, né? Então, vamos lá. 75%, nós tínhamos 70% de analfabetos no estado e lá em Angico, 75% de analfabetos. Então, chamou muita atenção essa experiência, né? Demais. Inclusive, no final, e ele pedia para que não houvesse intervenção política de Aloysio Alves. Ele não deveria ir visitar, né, a experiência, os grupos, os círculos de cultura, para que não houvesse esses constrangimentos, como se eles não estivessem sendo vistoriados, né, por alguém em relação à questão política. Foi isso. Então, eles fizeram todo um levantamento, né, o que é que os alfabetizandos estavam buscando ali na experiência, qual a profissão deles, quantos eram casados, solteiros. Então, ele procurou saber todo o perfil das pessoas que estavam participando dessa experiência, né? Para que eles tivessem, inclusive, fazendo um link entre o que eles iam trabalhar com as expectativas das pessoas que lá estavam. E aí a gente já vai pensando direitinho o que é que Paulo Freire pensa para a educação de jovens e adultos, né? A partir daí a gente já começa a tirar essas conclusões. Então, a forma como ele pensou o método Paulo Freire, as experiências pelo mundo, porque Angicos foi uma experiência, acho que a mais famosa em relação à alfabetização, mas que ele fez isso em muitos lugares, lógico, considerando as realidades, mas o que é que Paulo Freire trazia para a educação de jovens e adultos? Né? Como é que ele concebia essa aprendizagem? E aí a gente já vai vendo o que é que ele preconizava a partir da experiência. Os círculos, né? Ninguém ficava na frente de ninguém, não existiam saberes maiores do que os outros, então todo mundo que estava ali tinha o que contribuir, né? Aquele que ensina também aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender.
Então, todas essas frases, jargões, a gente começa a compreender nessa história dele. Porque em todo momento, inclusive em sua obra, ele imbrica sua história de vida com essa base teórica que ele vai formando. E Paulo Freire lia tudo. Ele não lia só autores de esquerda. Muita gente acha que ele lia Marx, Engels, não sei quem, tudo de esquerda. Não, ele lia também quem era de direita. Ele também buscava compreender a lógica neoliberal, né, para ele poder realmente se instrumentalizar e pensar de que forma a gente poderia estar trabalhando para um enfrentamento, não um enfrentamento de guerra, mas um enfrentamento de superação, de buscar com que a gente realmente, através do diálogo, né, da amorosidade, a gente trouxesse a conscientização através da educação. Por isso que ele diz que não existe, que as pessoas não mudam o mundo, né, sem educação também não, sem ela nem tão pouco. Então, que a gente precisa da educação, tanto para que a gente possa se libertar, os homens se libertam entre si, né, mediatizados pelo mundo, e também eles se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Como secretário de Educação, que eu vou falar um pouquinho, né, já quando ele volta, depois de um tempo que ele já volta para o Brasil, que ele diz que vai redescobrir o Brasil, né, vai reconhecer o Brasil, pelos seus 16 anos fora. Então, ele volta num momento diferente, né, já podendo estar no seu país, redescobrindo, revivenciando, buscando compreender que Brasil é esse que se formou pós-ditadura militar. E aí ele vem, já no governo de Erundina, né, do PT, ser secretário da Educação de São Paulo e compreender toda a dinâmica que existia dentro da cidade, né, de escolas sucateadas, de professores precisando de formação, precisando compreender, e Freire ia para os campos de formação. Ele também ia, ele não ficava só naquele trabalho burocrático, muito pelo contrário, ele fazia questão de ele presencialmente, né, pessoalmente, fazer esse trabalho junto com as escolas, e foi um trabalho muito significativo, tanto é que rendeu aí alguns trabalhos importantes. E aí vale também pincelar, né, lembrar que Freire, ele foi um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores, né, com essa ideologia e pensando na questão do oprimido e do opressor, né, da libertação das pessoas, dos trabalhadores. Então, a ideologia do PT é muito bonita, não vou dizer que sou petista, nem que sou simpatizante, né? Mas a ideologia, a filosofia de criação do Partido dos Trabalhadores, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, que é muito interessante e muito amorosa, por dizer assim, porque leva muito em consideração as pessoas, né? Aqueles mais desvalidos, os esfarrapados, como Freire colocava tão bem. Pode passar, Sandro. Então, Nita fala, volta em um dos slides, que o seu pecado foi alfabetizar para a conscientização e para a participação política, alfabetizar para que o povo emergisse da situação de dominado e explorado, e que assim, se politizando pelo ato de ler a palavra, pudesse reler criticamente o mundo. Né? Eles achavam que Freire, com certeza iria acontecer, uma transformação no país. Né? Analfabeto não votava. Então, no momento que eles conseguissem se alfabetizar e tivessem essa leitura do mundo, com certeza as coisas mudariam por aqui. Então, antes que acontecesse essa revolução, o golpe foi proferido e aí Freire foi preso, acusado de subversivo, né? Inimigo da pátria e inimigo até de Deus, que vendo algumas entrevistas dele, eu até percebo tanto que isso doeu nele, a forma como ele fala, né? Que, como ele era muito católico, uma pessoa muito chegada à igreja, dizer que ele era inimigo até de Deus foi um golpe muito duro. E aí ele ficou preso, ele era uma pessoa frágil, e ficou preso em uma cela 80 por 1,70, né? 1,70 de altura e de largura 80 centímetros, praticamente uma caixa, onde ele ficava lá, e a gente vê que era uma tortura, né? Não é só a prisão, mas também era uma tortura, um lugar onde você não podia sentar, nem onde você poderia se movimentar. Então, ele pedia para que tem um carcereiro que era muito amigo,
aliás, muito amigo não, né, mas era uma pessoa que tinha compaixão. E aí ele falou, professor, o senhor peça para ir ao banheiro, diga que está com problema urinário, né, que precisa sair para ir ao banheiro, que aí o senhor se movimenta um pouquinho aqui, para não ficar só aí. E ele sobreviveu, né, segundo ele mesmo, ele sobreviveu a esse tempo de prisão devido a esse movimento, né, que ele conseguia se movimentar para um lado e para outro. E ele, nesse momento da prisão, ele também relata os atos de solidariedade de outros presos. Então, Freire, ele começa a refletir também nessa sua situação adversa e aprender com ela, né? A questão da amorosidade, inclusive um dos prêmios que ele recebeu, ele dedicou a esse carcereiro, que no seu anonimato reconheceu enquanto gente. Então, essa experiência é muito bonita, apesar de triste e de muitas vezes revoltante, né? Você ser preso sem nenhum um crime, somente porque queria transformar a sociedade, principalmente a situação das pessoas mais desvalidas. Então, ele vai para a Bolívia, né? Ele consegue ir para a Bolívia sem passaporte. Ele foi exilado lá, só fica 70 dias porque não se adapta. Ele tem problemas de saúde e teve também outros problemas políticos por lá. E aí ele vai para o Chile, né? No Chile, ele fica um período, né? A sua esposa com seus filhos consegue ir para o Chile, para onde ele está. Inclusive, ela pede demissão do seu vínculo público para poder acompanhar Paulo Freire. E lá ele começa a escrever, né, continua suas produções e vai amadurecendo suas vivências. Então, em 65, ele publica Educação como Prática da Liberdade, que foi sua tese de doutoramento. Né, depois escreve Pedagogia do Oprimido, seu best-seller. Ele foi traduzido em mais de 30 línguas pelo mundo. Em 69, ele se muda para os Estados Unidos. Depois, em 70, vai para Genebra, na Suíça, né, trabalhar com o Conselho Mundial de Igrejas. Em 71, funda com outros exilados brasileiros o Instituto de Ação Cultural, em Genebra, inclusive o Moacir Gadot estava lá com ele, né, e tantos outros. Em 79, ele consegue um passaporte, volta para o Brasil apenas para visitar, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Nesse tempo, sua mãe já tinha falecido, e aí tem um caso, um episódio interessante, que a mãe escreve para ele e pergunta por que ele nunca mais escreveu para ela. E ela diz, e ele fala que escrevia cartas semanalmente para a mãe, só que o governo brasileiro, né, desviava essas cartas, essas correspondências. Então, ele começou a escrever cartas para a mãe, mandava para os Estados Unidos, mandava para o Chile, mandava para outros países, para que de lá seus amigos enviassem para sua mãe. E aí sim ela começou novamente a receber as cartas de Paulo Freire, que ele disse que inclusive não tinha teor nenhum político, né? E ela morre e ele não consegue vir porque não tinha esse passaporte, estava exilado, certo? Pode passar, Alessandro, por favor. Então, em 80, ele retorna para o Brasil, né, já de fé e verdade, pós a ditadura, retorna para o Brasil para lecionar na PUC e na Unicamp. Em 81, participa da fundação do Vereda, que é um centro de estudos de educação em São Paulo. Em 82, publica A Importância do Ato de Ler, que foi um livro muito premiado, né, inclusive recebeu o diploma de mérito internacional. Em 86, recebe o Prêmio Unesco de Educação para a Paz, né, ano de morte de Elza. Infelizmente, Elza morre, ele perde o sentido pela vida, né, depois ele conhece Nita Freire, que era sua orientanda, né, no doutorado, e se casa com ela depois de 2 anos da morte de Elza. Então, em 87, integra o júri internacional da Unesco para premiar as melhores experiências de alfabetização no mundo. Em 89, assume a Secretaria de São Paulo. Né? Em 97, infelizmente, ele nos deixa no Hospital Albert Einstein, no dia 2 de maio, vítima de um infarto. Né? Pode passar, Alessandro, por favor. Então, as principais obras de Paulo Freire estão aqui, certo? Inclusive, em Pedagogia dos Sonhos Possíveis. A gente percebe muitas partes dos livros, alguns capítulos de suas obras, reflexões sobre a vida dele. Né? Inclusive, em Pedagogia dos Sonhos Possíveis, tem um capítulo que fala assim, Miriam dorme profundamente.
E eu me perguntava, meu Deus, quem é Miriam? Né? Quem é Miriam? E aí, pesquisando sobre a vida dele, eu percebo que Miriam era uma prima, tinha uma tia materna, né, que adotou Miriam, e ela era uma militante pelos direitos no tempo da ditadura. Então, ela é presa e morta. E ele faz essa homenagem a Miriam. Cartas a Cristina é um livro autobiográfico, né? Como eu já falei para vocês. Paulo Freire, ele gostava muito de escrever em forma de cartas. E tem muitas obras dele que realmente são sistematizações de cartas, né? Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, né? Cristina era uma sobrinha querida, tem Natécia também, que ela lançou recentemente um livro falando sobre as cartas que recebia de Paulo Freire, né? Uma menina de 9 anos de idade, que recebia as cartas desse primo, desse tio famoso, que ela só ouvia falar, né? E aí a gente vê muitas e muitas experiências de vida que ele imbrica na sua obra. E ele começa a refletir. É aquele menino que está com um graveto embaixo de uma mangueira, escrevendo as palavras do seu mundo, ele começa a refletir, a pensar e a formar sua concepção de educação em prol dos menos favorecidos. E aí ele começa a pensar de que forma ele pode realmente favorecer essa revolução cultural para que essas pessoas se libertem, que elas consigam realmente entrar nessa fase de consciência, de modo que elas consigam transformar a realidade e o mundo. Pode passar. Sim, algumas obras que eu listei aí, elas são póstumas, né? As que vêm depois, lógico, ele morreu em 97, a partir de 98, Mita, ela começa a pegar escritos de Paulo Freire, né, e fazer transcrições de palestras, de conferências, e lançar, porque Mita foi feito um testamento por Paulo Freire, né, que até 86, que é a morte de Elsa, toda a sua produção ela fica sob tutela de seus filhos. E a partir do momento quando ele contrai núpcias com Ana Maria, todas as suas produções, elas ficam para ela, né, sob a tutela dela. Então, esses escritos, todas as transcrições que ela fez desses eventos que ele participou, ela transformou em livro e ficou publicações póstumas, né, como Pedagogia da Indignação, dos Sonhos Possíveis, a Pedagogia da Tolerância e a Pedagogia do Compromisso, que foi a última obra que ela lançou. Pode passar, Alessandro, por favor. E aí, qual a relação que Paulo Freire tem com a EJA? Né? Lendo os formulários que vocês fizeram, que vocês preencheram, a gente tentou o máximo possível contemplar. Inclusive, eu falei para o Alessandro que a questão do método Paulo Freire, só o método para a gente estudar, para a gente pensar, ver como é que ele acontecia, precisa de um encontro só para o método, que depois a gente pode pensar em outro momento, né? Não agora no curso de extensão, mas em outro momento que a gente possa estar pensando, certo? Então, Freire e a EJA, o que é que ele dizia em relação a isso? Né? Que a aproximação da educação de adultos deve estar muito próxima à educação popular. Inclusive, a gente sabe que a cultura popular, da cultura popular veio a educação popular, e da educação popular veio a educação dos jovens e adultos. Então, ele quis dizer o que com isso? Que a gente não pode simplesmente transpor conteúdos para a educação dos jovens e adultos, né, do ensino regular. Ele precisa aproximar desse conhecimento popular. Os conteúdos não podem ficar de fora da cotidianidade. Então, os conteúdos têm que fazer sentido. Quando a gente viu a forma como ele trabalhava o método, né, até quando ele ensaiava suas primeiras palavras embaixo da mangueira, ele trazia significado para isso, né, para seu movimento de escolarização. Então, os conteúdos não podem ficar de fora do cotidiano, tem que ter relação. A educação de adultos, ela deve ser uma reflexão política e militante, que supera a educação bancária e a condição de opressão, e que se direciona no sentido da leitura crítica do mundo. Então, a gente precisa pensar, né, refletir bastante sobre os currículos,
O que é que a gente tem feito, né, em relação ao currículo? Que currículo é esse que a gente tem transposto ou que a gente tem criado no cotidiano? Até que ponto a gente tem pensado e praticado um currículo que tenha realmente sentido, que faça sentido para esses adultos? Respeitar os sonhos, frustrações, dúvidas, medos e desejos dos educandos. O educador tem como ponto de partida de sua ação e não de chegada. Então, lá no método, a gente viu que lá nas 40 horas de Angicos, primeiro foi feita toda uma pesquisa de território, né? Se ouviu o que é que esses estudantes tinham, o que eles queriam, quais eram os seus sonhos, né? O que é que eles queriam com essa alfabetização, onde eles queriam chegar. Então, é o ponto de partida para o educador planejar as suas ações, e não de chegada. Os processos educativos de alfabetização acontecem a partir de palavras e temas pertencentes à sua experiência existencial, palavras grávidas de mundo, né? Ele repete esse conceito de que tem que fazer sentido. Eu não posso simplesmente, uma vez, e lendo isso, eu lembro de uma discussão entre duas crianças que eu ouvi dentro de um ônibus, certa vez, um menino dizendo que não sabia o que era um guaxinim, e o outro dizendo, como é que você não sabe o que é um guaxinim? E eu comecei a refletir, né, meu Deus, o que é um guaxinim? Eu lembro que eu vi um desenho animado, um guaxinim. Mas por que eu tenho a obrigação de saber o que é um guaxinim? Ou então a escrita de um guaxinim? E aí a gente começa a refletir também, né, o que é que faz parte desse mundo, desse adulto? E aí, lógico que ele precisa também avançar, mas a gente tem que partir do que ele sabe e do que ele tem enquanto expectativa, né? E aí a superação do senso comum a partir da reflexão crítica sobre ele, sobre esse senso comum. Então, o que é que eu sei, né, que eu acho que dizem e o que realmente se concretiza com a ciência? A gente tem que partir disso. A superação do senso comum, ela vem a partir da reflexão crítica dele mesmo. Então, a gente não pode trazer um conhecimento arrogante, né, que mate os conhecimentos que já existem. A gente não pode trazer uma superioridade de uma epistemologia, né, de uma prática que mate as que já existem dentro das escolas, né? E aí eu começo a entender também, refletindo com o que a gente vive na educação de hoje, o porquê que a EJA está sendo menosprezada pelo governo federal. Por que é que ela está sendo... Se a educação está sofrendo, a EJA está sofrendo mais. Né? A gente não tem mais nada, a gente não tem mais um livro didático, a gente não tem recurso, tudo está cortado, a gente está literalmente resistindo, porque a gente precisa realmente levar a bandeira, né, continuar a nossa militância e acreditando de que essas pessoas realmente estão no mundo para ser mais. Que era o que Freire falava, não é ser mais do que ninguém, não, mas é ser mais em relação aos seus potenciais. Então, aquela pessoa tem potencial, eu preciso acreditar nela, né? Eu, como educadora, eu tenho que acreditar nela. Ela já ouviu tantos nãos, o estudante de EJA já foi tão negado, já foi negado a escola, porque a maioria deles tem experiências educacionais, já foi negado a escola, já foi empurrado para o mundo do trabalho muito cedo, né? E aí, quando ele volta para a escola, já como estudante de EJA, já com sua maturidade, com sua bagagem de vida, essa escola vai fazer o quê? Essa escola ela tem que acolher, ela tem que entender, ela tem que fazer com que ele realmente alcance seus objetivos, né? Então é isso, eu acho que eu já falei mais do que o tempo, Alessandro. Passa aí o último slide. Dias antes de Paulo Freire falecer, em uma entrevista que ele deu, né, ele falou isso, que gosta de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água, a vida. Inclusive, muitos de seus escritos últimos falavam já dessa consciência ecológica, né, que é o que a gente está vendo hoje, a consciência ecológica. Então, gente, é isso, muito obrigada. E aí, eu estou disponível aqui até o final da atividade.